aí, meus bebês azudos, como vocês estão? Espero que estejam majoritariamente bem. Bom, decidi gravar esse vídeo porque as ações de Banco do Brasil estão derretendo, elas perderam um suportezinho ali, a mínima das últimas 52 semanas, conhecidas como último ano, em janela móvel ali. E eu gostaria que você comentasse aqui se você investe ou não em Banco do Brasil. Para você que está um pouco preocupado, eu vou mandar o relatório completo lá no meu grupo de WhatsApp. Já estamos indo para o 10º grupo de WhatsApp e eu já não estou dando conta. Então, entre enquanto é tempo, porque eu estou mandando o Morning Call às 7 da manhã. No horário do almoço, eu mando uma aula de contabilidade para investidores, para você não ter que ficar almoçando com o teu chefe, gastando dinheiro e ouvindo aquele asshole. E à noite eu mando o relatório do vídeo que eu gravei durante o dia. Beleza? Bom, vamos lá. Vou começar a ler o relatório. Como vocês já estão acostumados, eu sou o Zezinho Pintador, então vacilou, eu sento a pintada, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, pintei bastante coisa de amarelo, algumas coisas de vermelho, então o Banco do Brasil já foi um queridinho, principalmente no quesito de dividendos, mas esse cenário de juros altos aí, por causa da gastança desgovernada do desgoverno, está prejudicando inclusive os bancos, tá? E os bancos brasileiros são muito bons no que eles fazem, mas a inadimplência está ficando assustadora. Mas vamos passar aqui ponto por ponto, vou explicar alguns conceitos para vocês também, porque o setor bancário tem as suas particularidades, as suas nuances. E, bom, vamos lá. O resultado do segundo trimestre de 2026 para o Banco do Brasil. Ele reportou um lucro líquido ajustado de 3,9 bilhões de reais no segundo trimestre, que é um crescimento de 13,9% na comparação trimestral e 3,3% na comparação anual. Uma estabilização após um primeiro trimestre muito fraco, com o retorno sobre patrimônio líquido recuperando para 8,3%, ante 7,3% no primeiro trimestre de 2026, ainda que bastante abaixo do custo de capital do banco. A melhora veio de uma leve acomodação do custo de crédito, que caiu 2,1% na comparação trimestral, e do avanço das receitas de serviços e da margem financeira. No acumulado do trimestre, o lucro ajustado somou 7,3 bilhões, que é uma queda de 34,2% sobre o primeiro semestre de 2025. Então, se você comparar aqui, eu puxei o RSPL aqui, que é retorno sobre patrimônio líquido, ou ROI, depende do banco, eles falam de uma maneira, mas se você for comparar o ROI dos bancos, vocês podem ver que em primeiro lugar ficaria BTG Pactual, que tem um ROI de 26,7%, porque ele assume a liderança porque ele é muito eficiente e é focado em bancos de investimentos e segmento de alta renda, que em teoria dá menos calote, e ele é mais asset light. Ele tem uma estrutura de custos bem mais leve. Em segundo lugar, vem o Itaú Unibanco, que conversando com os nossos analistas e com os comitês de análise lá que a gente tem, me parece que seria o nosso banco favorito, que tem um ROI de 24,3% e hoje é o maior banco tradicional de varejo, mantendo rentabilidade de ponta com forte controle de risco e escala. E aí, do terceiro para baixo, já começou a ficar estranho no último trimestre aí de 2026. Vem o Bradescão com um ROI de 16,2%, que apresenta melhora gradual em seu plano de reestruturação operacional e controle de inadimplência. Então, o Bradescão está cortando os gastos que ele tinha por ser esse gigante, e para aumentar esse retorno sobre o patrimônio líquido. Em quinto lugar, o Santander Brasil, que tem um ROI de 16%, e aí a operação ainda está sob cautela e se recuperando de maiores provisões para devedores duvidosos, que é o que está lascando quase todos os bancos. Como eu disse, taxas de juros mais altas, quem já devia acaba chegando num nível que raramente consegue sair daquele endividamento lascadeira. E, em último lugar, o Banco do Brasil com ROI de apenas 8,3%. Tá? Esse ROI já foi bem maior, mas está nos patamares de 8,3%, que é um pouco preocupante. Então, esse ROI está sendo pressionado por provisões, que é o dinheiro que o banco separa para um possível calote em massa aí, ligadas ao aumento na inadimplência no setor do agronegócio. Então, quando você tem um governo que chama os agricultores de fascistas e tudo mais, enfim, penaliza quem produz, essas pessoas que produzem, essas empresas maravilhosas, que são o motor do Brasil, acabam perrengando, e isso acaba espirrando nos balanços dos bancos, principalmente do Banco do Brasil, está sendo o mais afetado. Beleza? Vamos voltar aqui para o relatório.
A margem financeira bruta atingiu 27,5 bilhões, que dá uma alta de 0,2% na comparação trimestral e 9,6% na comparação anual, sustentada pelo resultado de tesouraria e pelas receitas de crédito de pessoa física. Mas o custo do crédito somou 18,5 bilhões, que dá um recuo de 2,1% na comparação trimestral, mas ainda com alta de 16,1% na comparação anual, evidenciando que o ciclo segue elevado. Então, o que é essa margem financeira bruta que a gente começa falando ali? É basicamente o quanto que o banco ganha de dinheiro quando ele empresta e cobra juros por isso. Então, se você pegou um crédito para comprar um trator, ou um crédito para financiar a tua casa, para financiar um carro, você vai pagar juros para o banco, porque ele está te antecipando essa grana que você ainda não tem. Então ele ganha juros quando ele empresta, só que ao mesmo tempo, para ele captar o recurso que ele vai emprestar para os outros, ele tem que pagar uns juros para você. E o Brasil, para variar, virou o país dos rentistas, né? Então você penaliza quem empreende e premia quem deixa a grana parada no banco, basicamente sustentando ali a mamata do governo. Então, se você subtrair uma coisa pela outra, vai dar a margem financeira bruta. E, assim, como o custo do crédito, que é o tanto que o banco tem que pagar para você deixar o dinheiro lá, está em alta de 16,1% na comparação anual, isso daí é um puta sinal de alerta que talvez o modelo de negócios esteja com uma mudança estrutural aí muito próxima de acontecer. Então a gente está de olho, os nossos analistas estão de olho, eu sou só um comunicador, um blogueiro aqui que passa a informação e tenta explicar de forma esdrúxula para vocês, mas enfim, margem financeira preocupante. E agora vamos para o próximo. Apesar da estabilização do lucro, a qualidade de crédito seguiu se deteriorando. A inadimplência acima de 90 dias, que é o NPL 90 que você vê lá nos balanços, Non-Profitable Loans, acima de 90 dias, ou seja, quem está devendo há mais de 3 meses, avançou para 5,61%, saindo de 5,05%, então subiu ali quase 10% de um trimestre para outro, e o índice de cobertura recuou para 148,5%. E o índice de cobertura, o que é? Basicamente, você pega tudo que o banco reservou de capital, basicamente tudo que ele guardou, que ele provisionou, caso venha a ter uma escalada de calotes aí, dividido por esses créditos duvidosos, que basicamente são medidos pelo NPL, acima de 90 dias. Então, se você dividir uma coisa pela outra, tem que ter um número mais alto possível para que o banco tenha a liquidez necessária aí, caso venha um cenário mais adverso e o banco não quebre. E, nesse caso, o índice de cobertura recuou, o que é ruim. Ele saiu de 158,4% para 148,5%. Então, esse colchão de provisões progressivamente está ficando mais magro. A carteira do agronegócio, olha o tamanho da carteira de agro do Banco do Brasil, 421,6 bilhões. Então, o Banco do Brasil ele desempenha uma função muito importante na sociedade, mas está sendo o principal foco de risco nesse momento. A carteira de crédito total cresceu 0,6% na comparação anual e 1,4% na comparação trimestral e 1,4% na comparação anual, refletindo postura seletiva, com pessoa física recuando 1,2% na comparação trimestral e pessoa jurídica avançando 2,7%. Então, a carteira de crédito ela está mudando em termos de para quem que o banco está emprestando. Os bancos estão ficando mais criteriosos justamente pela taxa de juros elevada que o Brasil tem que ter para que o governo consiga se financiar, né? Saíram dados aí que vai faltar centenas de bilhões de reais para a educação e para a saúde, porque quanto mais o governo se endivida, mais ele tem que subir juros para contrair mais dívida, e aí entra nesse bololô de fezes que macroeconomicamente o Brasil se situa. Eu não estou aqui para vender susto, mas não tem como não vender também. Tô bem preocupado. Isso que eu já passei por 3 governos Lula ali, governo Dilma, complicado. Então, quando vocês estiverem de frente para uma urna, tomem cuidado aí com o que vocês vão apertar lá. E o capital permanece sólido, com o capital principal, que é CET1. O que é CET? É Common Equity Tier 1, que é basicamente o capital principal do banco, aquele capital de mais qualidade, o capital com maior liquidez, dividido pela... Aqui, ó, vou colocar na tela para você. Então, o que o banco tem de mais qualidade ali?
as ações ordinárias e os lucros retidos, que é o que ele pode transformar imediatamente em dinheiro, e ele é usado para absorver perdas imediatas e medir a solidez financeira da instituição perante regras internacionais, como o Acordo de Basileia. Então, rolou esse Acordo de Basileia quando deu uma merda catastrófica no setor bancário, vários bancos quebraram, e aí, desse comitê aí que rolou, eles estipularam que os bancos, no mundo, qualquer banco, ele tem que ter no mínimo 8% de índice de Basileia, e no Brasil a régua é até maior do que isso. A régua para o Brasil está em 11%, se não me engano, é o mínimo aceitável, e o índice de Basileia do Banco do Brasil está em 13,91%, então bem próximo do mínimo aceitável. O que é o índice de Basileia? Ele é basicamente a cada R$100 que o banco empresta, que o banco joga na rua, digamos assim, qual que é a porcentagem que ele tem de recursos próprios. Então, o índice de Basileia é de 13,91%, que é o do Banco do Brasil. A cada R$100 que o Banco do Brasil empresta, ele tem ali disponível, ele tem de recursos próprios 13,91 reais, tá bom? Então, é bem preocupante, como vocês podem perceber, mas depois vocês deem uma lida de cabo a rabo no relatório. E por fim, vamos falar de valuation. Também não adianta o balanço do banco se deteriorar e o preço se deteriorar mais ainda, porque aí seria uma oportunidade. Mas o nosso time de análise pensa um pouco diferente, pensa que é melhor você não fazer nada. Então, se você tem Banco do Brasil em carteira, você não compra mais e nem vende mais. E se você está fora de Banco do Brasil, se você não tem, você continua fora. Então, acho que a dica desse vídeo é sossegue vossas tangas. O segundo trimestre confirmou uma estabilização, mas ainda não uma virada. O lucro cresceu no trimestre e o retorno sobre patrimônio líquido recuperou para 8,3%. Porém, segue abaixo do custo de capital, com a inadimplência ainda em alta, de 5,61%, e cobertura mais magra, de 148,5%. O ciclo do agronegócio permanece como a principal variável, e o lucro do primeiro semestre de 2026 caiu 34% na comparação anual, e caminha para a parte baixa do guidance, que é o tanto que o banco tinha projetado para o período. O guidance era de 18 a 22 bilhões. Não há catalisador claro para uma retomada rápida, mas o pior da deterioração sequencial parece ter ficado para trás. Em valuation, a 18,99 na mínima de 52 semanas, o Banco do Brasil negocia aproximadamente 6 vezes P sobre E, que é Price to Earnings, ou preço sobre lucro, e 0,55 Price to Book Value, que é PB, P sobre B, ou preço sobre patrimônio líquido, e os múltiplos estão profundamente descontados, que já embutem um retorno sobre patrimônio líquido deprimido. Com a ação praticamente no nosso preço teto de R$19 e diante de uma qualidade de crédito ainda em deterioração, a inadimplência em alta e cobertura mais magra, mantemos a recomendação Neutro 3 com preço justo de R$22 por ação. O desconto do papel é atrativo, mas preferimos aguardar sinais mais claros de inflexão do ciclo de crédito antes de uma postura mais construtiva. Preciso beber água, porque agora eu tô nessa, eu bebo água. Beleza? Aí depois a gente fala um pouco sobre os drivers positivos e negativos. Esse relatório tá bonitão, no final tem umas tabelas comparativas aqui para você ver a evolução de tudo isso. Vou mandar lá no grupo, colhem lá, mira no QR Code, ou primeiro link da descrição, primeiro link dos comentários também, vou fixar lá para vocês. Fechou? Por esse vídeo é isso, um beijo em vossos corações e bora ganhar uns din. Fui!